Neste exato segundo, existe uma maquinaria biológica operando debaixo dos seus pés e acima da sua cabeça, que impede o colapso do mundo. Nós costumamos admirar um predador caçando, mas esquecemos um detalhe brutal. A vida gera resíduos e a morte gera carcaças em escala industrial. Se o mundo natural dependesse apenas desses predadores nobres, a Terra seria um cemitério a céu aberto, coberto de podridão, doenças e solos estéreis. A engrenagem da vida só continua girando porque existe uma força de trabalho especializada no serviço sujo, criaturas que causam repulsa instintiva, mas que carregam nas costas a responsabilidade de manter o planeta habitável. Formigas, aranhas, caranguejos, camarões e até o tatu são responsáveis por limpar o planeta. Mas antes de conhecermos esses e vários outros decompositores, precisamos conhecer o bicho com o estômago mais forte do reino animal. Para entender o tamanho do risco, imagine uma poça de toxina botulínica ou cólera deixada ao sol. Qualquer animal que toque nisso adoece, morre e espalha a praga. Mas onde a maioria vê perigo biológico, o abutre vê o almoço de domingo. A existência dessas aves representa um dos maiores triunfos evolutivos da imunidade. Enquanto um leão deixa para trás a carcaça apodrecendo após comer a parte nobre, o abutre chega para realizar a limpeza pesada e impedir o apocalipse sanitário. O segredo dessa imunidade reside no estômago. O suco gástrico de um abutre possui uma acidez corrosiva, com pH próximo de 1 ou até 0, capaz de dissolver ossos e metais leves. Esse ambiente químico esteriliza o que entra, transformando o animal em um incinerador biológico com asas. Bactérias que dizimariam rebanhos inteiros ou populações humanas são aniquiladas ao entrarem no trato digestivo dessa ave, funcionando como becos sem saída para patógenos. A bactéria entra e nada sai. A humanidade aprendeu a valorizar essa função da pior forma possível na Índia durante a década de 90. O uso de um anti-inflamatório no gado causou a morte acidental de milhões de abutres e o resultado foi catastrófico. Sem os limpadores aéreos, as carcaças de vacas acumularam-se nas ruas e campos, gerando uma explosão na população de cães selvagens e ratos. Isso criou vetores de doenças que atingiram diretamente os humanos, espalhando a raiva e custando milhares de vidas e bilhões de dólares. O abutre, com sua aparência calva, previne pandemias apenas existindo, limpando a cena do crime biológico antes que ela se torne um risco global. Para muita gente, a visão de 8 patas correndo pela parede é motivo de pânico. Sob a ótica ecológica, essa visão deveria trazer alívio para você. As aranhas operam como o sistema de controle de pragas mais eficiente do planeta, superando qualquer inseticida industrial já inventado pela humanidade. Só para se ter uma ideia, estudos estimam que a população mundial de aranhas consome entre 400 e 800 milhões de toneladas de insetos por ano. Para colocar isso em perspectiva, essa quantidade supera o peso total de todos os humanos adultos no planeta. Elas comem mais carne de inseto do que nós comemos de carne bovina, suína e de aves combinadas. Sem essa barreira de contenção aracnídea, a agricultura colapsaria em semanas. Mas morando na natureza e próximo às fazendas, existe um inseto que alguns cientistas consideram o grande responsável por manter a vida na Terra. Pois se a Terra é fértil, fofa e capaz de sustentar uma floresta, agradeça às formigas. Elas estão em toda parte, movendo toneladas de terra todos os anos, superando a ação das minhocas em muitos ambientes tropicais e secos. O papel delas vai muito além de carregar folhas. Ao escavar em suas cidades subterrâneas, elas criam canais de aeração. Isso permite que o oxigênio e a água da chuva penetrem profundamente no solo, alcançando as raízes das plantas.
Sem esses túneis, a Terra compactaria, tornando-se impermeável e estéril. Além disso, elas são as grandes recicladoras, arrastando matéria orgânica para o fundo da Terra e acelerando a decomposição. A relação delas com outros insetos também define ecossistemas. Muitas espécies de formigas são predadoras agressivas, patrulhando as plantas, atacando lagartas e besouros herbívoros. Observar um formigueiro é observar o sistema circulatório da floresta. Elas movem nutrientes, protegem a flora e revolvem a terra com uma disciplina militar que garante a renovação constante da base da vida terrestre. Mas existe um animal que adora comer formigas e é necessário para manter elas controladas. Mas antes de conhecermos um pouco da vida desse tanque de guerra, vamos dar um pulinho rápido no oceano. No oceano, a regra de ouro é brutal. Se cabe na boca, vira almoço. Mas existe um pequeno crustáceo que hackeou esse sistema e inverteu a lógica da predação. O camarão trabalha transformando o lixo biológico dos outros em sua própria fonte de energia. Mas será que você já tinha visto um camarão vivo de tão perto? Essa operação mantém a higiene do oceano em níveis funcionais. O camarão converte material podre e parasitas em biomassa, impedindo surtos de doenças que poderiam dizimar cardumes inteiros. Além dele, outro animal se destaca em uma função parecida, mas mora em um ambiente totalmente diferente. A reputação das hienas sofreu um estigma cultural ao longo da história, pintadas como vilãs covardes em várias ilustrações. Mas será que isso é verdade mesmo? A realidade da savana africana conta uma história de eficiência brutal e necessária, e possuem um papel crucial quando lidam com o que sobra. A mandíbula de uma hiena malhada exerce uma pressão absurda, capaz de pulverizar fêmures de búfalos e elefantes. Enquanto leões e leopardos comem a carne e abandonam o esqueleto, a hiena consome a estrutura óssea, pois seu sistema digestivo é uma fornalha, capaz de extrair nutrientes de ossos secos e couro duro. Imagine a savana sem elas. Carcaças gigantescas levariam meses para se decompor, tornando-se focos de moscas e doenças, além de cobrir a paisagem de ossadas. A hiena limpa o prato completamente, impedindo que as doenças se alastram. Imagine tentar escavar terra compacta e dura usando apenas as pontas dos dedos. Agora, imagine fazer isso rápido o suficiente para desaparecer da vista em segundos. Conheça o devorador de formigas e insetos. O tatu transformou essa engenharia física em uma forma de arte brutal, usando as garras dianteiras que são desenhadas para rasgar o solo como se fosse papel. E quando a noite cai, esse animal inicia um massacre necessário. Ele fareja e aniquila colônias inteiras de cupins e formigas que, sem esse predador, derrubariam árvores e destruiriam plantações. E enquanto busca essa proteína, ele realiza um serviço geológico involuntário. A terra que ele joga violentamente para cima traz nutrientes profundos para a superfície, revitalizando áreas que estavam biologicamente estagnadas. E falando em lama, daqui a pouco você vai entrar no mundo super bizarro das minhocas e de fungos comedores que moram bem pertinho delas. Mas antes conheça o berçário da vida marinha, um ambiente hostil, com solo pobre em oxigênio e alta salinidade. Quem mantém o manguezal funcionando é o caranguejo do mangue, um bicho bem esquisito. Frequentemente vistos apenas como ingredientes de culinária, esses crustáceos são a espécie-chave desse bioma. O mangue produz toneladas de folhas que caem na lama. Se essas folhas ficassem lá, apodreceriam lentamente e sufocariam o solo, matando tudo que vive ali. O
O caranguejo captura essas folhas e as arrasta para dentro de suas tocas profundas. Ao fazer isso, ele realiza duas funções vitais. Primeiro, ele sequestra carbono, enterrando matéria orgânica que serve de alimento para bactérias e fungos. Segundo, suas tocas funcionam como chaminés de ventilação. A arquitetura complexa dos túneis permite que a água da maré e o oxigênio penetrem fundo na lama anóxica. Essa oxigenação permite que as árvores do mangue respirem pelas raízes e absorvam nutrientes. E falando em lugar nojento, antes de tudo, precisamos distinguir o rato de esgoto, invasor urbano e vetor de doenças, dos ratos silvestres nativos das florestas. Enquanto odiamos o primeiro, a floresta depende desesperadamente do segundo. Pequenos roedores silvestres como a cutia ou ratos do mato são a base da pirâmide alimentar e os grandes dispersores de sementes. E calma que você vai já entender o motivo. Muitas árvores produzem sementes duras e grandes que precisam ser enterradas para germinar. O rato silvestre tem o hábito de coletar essas sementes e enterrá-las em locais diferentes para comer depois. Um comportamento chamado de acumulação dispersa. A memória deles é boa, mas não perfeita. As sementes esquecidas germinam e florestas inteiras existem e sobrevivem, porque roedores plantam elas há séculos. Eles podem até causar nojo, mas são essenciais para a vida como conhecemos. E se, nadando nessa floresta, você encontrar uma sanguessuga grudada na sua perna? É claro que seu instinto vai gritar parasita. Mas a história da medicina e a ciência moderna discordam veementemente dessa repulsa. Esses anelídeos operam como farmácias há bastante tempo. Durante séculos foram usadas indiscriminadamente para sangrias, mas hoje, em pleno século XXI, elas retornaram aos hospitais de ponta com uma função que nenhuma máquina consegue replicar: salvar membros amputados. Imagine uma cirurgia de reimplante de dedo ou orelha. O cirurgião consegue reconectar as artérias que bombeiam sangue para dentro, mas as veias que drenam o sangue para fora são finas demais, quase invisíveis. O sangue entra, fica preso, coagula e o tecido morre. É aqui que entra a Irudo medicinalis. Ao morder, ela injeta um coquetel bioquímico contendo irudina, o anticoagulante natural mais poderoso conhecido, além de anestésicos e vasodilatadores. Esse animal atua como uma bomba de drenagem biológica, mantendo o sangue fluindo até que o corpo consiga reconstruir as próprias veias. Isso tudo é muito legal, né? Agora vamos entrar no mundo microscópico e você pode até não enxergar a olho nu, mas quando observamos de perto as bactérias e os fungos, o negócio alcança outro nível. O maior medo da humanidade costuma ser a morte, mas o verdadeiro terror biológico seria a ausência de decomposição. Se as bactérias decompositoras entrassem em greve hoje, o mundo se tornaria um museu macabro em questão de semanas. Corpos, folhas, fezes e restos de comida permaneceriam intactos, empilhando-se até sufocar a superfície do planeta. Nós caminharíamos sobre camadas de mortos acumulados há milênios. Esses micro-organismos invisíveis realizam a quebra molecular da matéria. O nitrogênio, o fósforo e o carbono presos em um cadáver são tijolos valiosos que a natureza precisa recuperar para construir novas vidas. As bactérias dissolvem os tecidos, liberam gases e devolvem esses nutrientes ao solo e à atmosfera. O cheiro de podridão que nos causa náusea é quimicamente o cheiro da reciclagem acontecendo. E enquanto as bactérias lidam com as partes moles, os fungos decompositores enfrentam o desafio mais difícil da natureza, a madeira podre. Árvores são feitas de celulose, materiais evoluídos para serem indestrutíveis e rígidos. Pouquíssimos animais conseguem digerir um tronco caído, e se dependesse apenas de insetos e bactérias,
as florestas seriam labirintos intransponíveis de árvores mortas acumuladas. Então você se pergunta: então são eles que comem as árvores caídas? Isso mesmo que você pensou agora. O fungo libera enzimas ácidas potentes que quebram a madeira externamente, transformando a tora dura em solo fértil. Mas a grande magia acontece debaixo da terra. O micélio, a parte vegetativa do fungo, estende-se por quilômetros, conectando raízes de árvores vivas em uma rede que cientistas apelidaram de rede ampla de madeira. Através dessa rede, fungos trocam minerais que extraíram da decomposição por açúcares produzidos pelas árvores. Lembra que eu disse que próximo aos fundos moram uns carinhas bem melequentos? Pois é, chegamos neles. Charles Darwin, depois de formular a teoria da evolução, dedicou seu último livro a uma criatura que muitos consideram insignificante, a minhoca. No livro, ele afirmou que dificilmente haverá outro animal que tenha desempenhado um papel tão importante na história do mundo. E Darwin estava certo. Minhocas não apenas vivem no solo, elas criam o solo. Ao ingerir terra e matéria orgânica, o sistema digestivo da minhoca tritura partículas minerais e as mistura com enzimas, excretando o humus. Esse material possui 5 vezes mais nitrogênio, 7 vezes mais fósforo e 11 vezes mais potássio do que o solo ao redor cheio de madeira devoradas por fungos. E todos os túneis que escavam, conhecidos como galerias, funcionam como um sistema de ventilação e irrigação para a terra. Sem esses canais, a água da chuva escorreria pela superfície, causando erosão em vez de ser absorvida, e as raízes das plantas sufocariam por falta de ar. Segundo alguns cientistas, a presença de minhocas em uma lavoura pode aumentar a produtividade em até 30% sem uso de químicos, pois elas transformam argila compacta e inútil em terra viva, sustentando toda a agricultura humana nas costas. E vivendo nesse ambiente, mora o grande comedor de madeira que carrega no corpo a fama injusta de praga doméstica, mas na realidade, você sabia que menos de 4% das espécies atacam construções humanas? O resto é responsável pela manutenção das savanas e florestas tropicais. Enquanto a minhoca domina o solo temperado, o cupim é o rei dos trópicos, pois são os únicos animais capazes de processar celulose em escala industrial, graças a um exército de protozoários que vivem em seus intestinos. Essa capacidade permite que eles limpem a floresta de madeira morta rapidamente, reduzindo o risco de incêndios florestais devastadores. O solo ao redor de um cupinzeiro é tão rico em nutrientes que plantas crescem mais rápido e animais herbívoros preferem pastar ali perto. Em regiões áridas da África, cupinzeiros ajudam os animais, retendo umidade e permitindo que a vegetação sobreviva a secas brutais. Eles não estão destruindo o mundo, estão digerindo a parte morta dele, para que o resto possa florescer. E agora vamos fazer uma rápida viagem por ambientes bem perigosos para o ser humano. Esses tubarões que patrulham os oceanos estão fazendo esse trabalho há 400 milhões de anos, sobrevivendo a todas as extinções em massa. Essa longevidade criou o predador perfeito, que possui uma função que vai muito além de comer. Tubarões têm preferência por presas lentas, fracas ou doentes. Ao eliminar esses indivíduos, eles impedem que doenças se espalhem pelos cardumes e garantem que apenas os genes mais fortes passem para a próxima geração. Eles dificilmente comem restos, mas a presença deles mantém o equilíbrio dos recifes de corais através da paisagem do medo. A simples existência do tubarão obriga tartarugas e peixes herbívoros a se moverem constantemente. Sem tubarões, esses animais pastariam no mesmo local até destruir completamente as ervas marinhas e os corais, causando a morte do recife. Só para você ter uma ideia do quanto são importantes, lugares onde o tubarão desaparece devido à pesca predatória, o ecossistema colapsa totalmente.
Peixes menores multiplicam-se sem controle, comem todas as algas benéficas e o recife morre, virando um deserto subaquático coberto de limo. É maluco saber que o oceano precisa do seu monstro residente para manter a ordem e a saúde das águas. Mudando de ambiente, vamos visitar a hiena das montanhas. A reintrodução de lobos no Parque de Yellowstone, nos Estados Unidos, em 1995, provou que esses bichos são essenciais. Antes dos lobos, a população de veados cresceu descontroladamente, devorando toda a vegetação nas margens dos rios e deixando a terra nua e erodida. Quando os lobos voltaram, eles não apenas caçaram, eles mudaram o comportamento da presa. Os veados passaram a evitar vales e margens de rios onde ficavam vulneráveis. Nessas áreas, a vegetação explodiu. Salgueiros e álamos cresceram. As raízes firmaram o solo das margens e a erosão parou. Com as árvores, vieram os pássaros e, crucialmente, os castores. Os castores construíram represas, criando lagos que abrigaram peixes, anfíbios e lontras. A água, agora contida por margens firmes e vegetação densa, mudou seu curso. O rio se tornou mais estável e profundo. A presença do predador de topo desencadeou uma cascata trófica que alterou a geografia física do parque. O lobo não apenas controla a presa, ele protege a floresta e desenha o curso da água, provando que o medo que ele impõe é a ferramenta que a natureza usa para cultivar a biodiversidade. O medo de cobras está gravado no nosso DNA, uma herança antiga de quando éramos presas fáceis. Mas a civilização moderna só atingiu a estabilidade sanitária porque elas existem. Onde a cobra desaparece, o rato impera. E a história prova que o roedor é infinitamente mais letal para a humanidade do que qualquer serpente. Eles destroem cerca de 20% de toda a comida produzida no mundo e funcionam como táxis biológicos para mais de 35 doenças mortais, incluindo a peste e a leptospirose. A cobra opera como a única barreira biológica capaz de resolver esse problema na raiz. Diferente de venenos químicos que contaminam a água, ou de gatos que caçam na superfície, a serpente é uma especialista evolutiva em invasão de trincheiras. Sua anatomia cilíndrica permite que ela entre nos túneis estreitos onde os ratos se reproduzem, eliminando a praga no berçário, antes que ela chegue à superfície para invadir sua casa. Em zonas agrícolas, predadores como a cascavel ou a jararaca mantêm o equilíbrio que impede a fome humana. Mas enquanto a cobra domina o chão, a morte dos roedores também chega pelo céu, com uma tecnologia de silêncio ainda mais avançada. Se o rato escapar da cobra no solo, ele enfrenta um problema ainda maior vindo de cima. A coruja domina o espaço aéreo com uma adaptação que deixa engenheiros aeronáuticos com inveja. O voo furtivo. As penas dessas aves possuem serrilhas nas bordas que quebram a turbulência do ar. O resultado é o silêncio absoluto. A presa não ouve a aproximação. Ela simplesmente deixa de existir. O apetite dessas aves é industrial. Uma única família de corujas de igreja pode consumir milhares de roedores em um único ciclo reprodutivo. Agricultores da Califórnia à Malásia perceberam que instalar caixas-ninho para atrair corujas protege a plantação 24 horas por dia, eliminando a necessidade de venenos caros. Elas caçam exatamente no horário de pico das pragas, impedindo surtos populacionais que devastariam colheitas inteiras. Mas com tantos predadores caçando e tantos animais vivendo e morrendo, o mundo deveria estar coberto de restos biológicos. Quem lida com a sujeira final que ninguém quer tocar? A resposta está em um pequeno gigante que carrega o peso do mundo e dos seus dejetos nas costas. Para nós,
A função dele causa repulsa imediata. Para o planeta, é uma questão de sobrevivência pura. Grandes herbívoros produzem toneladas de excrementos diariamente. Sem a intervenção rápida desses besouros, pastagens inteiras seriam sufocadas sob uma camada de fezes que endureceria ao sol, matando a grama e transformando campos férteis em terrenos estéreis e sujos. Esse inseto ataca o problema com força bruta e velocidade. Ele molda o excremento em esferas perfeitas e as enterra profundamente no solo. Esse ato simples evita catástrofes biológicas. A Austrália aprendeu isso na década de 60. Sem besouros nativos capazes de processar as fezes do gado introduzido, o país quase foi tomado por uma praga continental de moscas e parasitas. Foi preciso importar besouros da África para salvar a agricultura australiana do colapso. Ao enterrar as fezes, eles realizam uma fertilização de precisão. O nitrogênio volátil que evaporaria é injetado diretamente na raiz das plantas. Os antigos egípcios viam nesse besouro a representação do deus Khepri, que movia o sol pelo céu. A analogia era perfeita. Assim como o sol garante a vida vindo de cima, o besouro garante que a vida continue brotando de baixo, reciclando a matéria que o resto do mundo rejeitou. Olhamos para trás para essa galeria de criaturas que rastejam na lama, comem restos, injetam veneno e vivem na escuridão. É fácil sentir medo ou nojo, mas a lição que a biologia nos entrega aqui é sobre propósito. Nenhum desses animais existe por acaso. Cada um deles, por mais feio ou perigoso que pareça aos nossos olhos, carrega uma função vital que sustenta o todo. A natureza sabe encontrar utilidade na podridão, força na fragilidade e vida na morte. Talvez você esteja passando por um momento onde se sente pequeno, onde o ambiente ao redor parece hostil ou onde sua função parece difícil demais. Lembre-se do lótus que nasce do lodo, ou do besouro que, empurrando um peso maior que ele mesmo ladeira acima, fertiliza a terra para o futuro. Existe um texto antigo, no livro de Jó, que diz: "Pergunte aos animais, e eles o ensinarão, ou às aves do céu, e elas lhe contarão, pois a vida de toda criatura está na mão de Deus." A resiliência desses animais nos ensina que não importa quão escura seja a caverna, ou quão pesado seja o fardo, existe uma maneira de transformar isso em crescimento. Você tem um papel essencial, mesmo quando ninguém está olhando, assim como a minhoca no escuro da terra, ou a coruja na vigília da noite. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.